Vamos então à segunda parte desse capítulo. Nós vimos ali na primeira parte que o Alexandre vai colocar o André junto aos departamentos, né, de reencarnação e reestruturação, esclarecimento, para que ele possa saber como é o processo de reencarnação. Nós paramos aqui no capítulo passado. Compreendera claramente onde Alexandre pretendia chegar com seus esclarecimentos amigos acerca da reencarnação. É para a regulamentação de semelhantes serviços que funciona em nossa colônia espiritual, por exemplo, o planejamento de reencarnações, onde você terá ocasião de recolher ensinamentos preciosos. Ele vai para esses departamentos para poder aprender como é que funciona a reencarnação. E atendendo-me às necessidades como pai afetuoso, apresentou-me um instrutor no dia imediato à imponente instituição. Constituía-se o movimentado centro de serviço de vários prédios e numerosas instalações. Árvores acolhedoras enfileiravam-se através de extensos jardins, imprimindo encantador aspecto à paisagem. Reconheci logo que o Instituto se caracterizava por grande movimento, entidades insuladas ou em pequenos grupos iam e vinham, estampando atencioso interesse na expressão fisionômica. Pareciam sumamente despreocupadas de nossa presença ali, porque quando não passavam sozinhas ao nosso lado, engolfadas em profundos pensamentos, iam em grupos afetuosos, alimentando discretas conversações, muito graves e absorventes, ao que me parecia. Muitos desses irmãos que passavam junto de nós empunhavam reduzidos rolos de substância semelhante ao pergaminho terrestre, relativamente aos quais não possuía eu até então a mais leve notícia. Alexandre, porém, como sempre, veio em socorro de minha estranheza, explicando bondosamente. As entidades sobre nossos olhos são trabalhadores de nossa esfera, interessados em reencarnações próximas. Nem todos estão diretamente ligados a semelhante propósito, porque grande parte está em trabalho de intercessão, obtendo favores dessa natureza para amigos íntimos. Então, alguns estavam em trabalho da sua própria reencarnação e outros, né, como ele diz aqui, estão intercedendo ou trabalhando para a reencarnação de entes queridos ou amigos, né? Os rolos brancos que conduzem são pequenos mapas de formas orgânicas elaborados por orientadores de nosso plano, especializados em conhecimentos biológicos da existência terrena. Conforme o grau de adiantamento do futuro reencarnante e de acordo com o serviço que lhe é designado no corpo carnal, é necessário estabelecer planos adequados aos fins essenciais. E a lei da hereditariedade fisiológica? Perguntei. Funciona com inalienável domínio sobre todos os seres em evolução, mas sofre naturalmente a influência de todos aqueles que alcançam qualidades superiores ao ambiente geral. Então, esses rolos são mapas cromossômicos, são mapas de como vai se comportar o corpo daquele que vai se reencarnar. Então, quanto mais adiantado, quanto mais iluminado, quanto mais elevado o espírito que vai reencarnar, mais autonomia ele tem sobre o novo corpo que será instalado no útero da mãe, né, que se desenvolverá no útero da mãe, para
o aprimoramento, para a missão, para o trabalho que esse espírito terá que realizar. Então ele influenciará conforme, quanto mais elevado for a categoria do espírito, maior a influência sobre esse novo corpo que está sendo gerado no útero da mãe. E a parte física, né? A hereditariedade, ela é biológica, a cor dos olhos, a aparência, a cor da pele, mas nós estamos falando aqui da formação do perispírito, onde virão marcas que serão gatilhos, que serão acionados quando tiver 40 anos, quando tiver 50 anos, ou serão dificuldades necessárias para o aprendizado daquele espírito que estarão marcadas ali no perispírito, que às vezes aparecerão já na infância, outras aparecerão na puberdade, outras na idade madura. Tem 1000 coisas. É um aparelho extremamente complexo, o nosso corpo físico e o nosso perispírito. São equipamentos fantásticos que estão na nossa disposição para o nosso aprimoramento e a nossa educação. Então, repetindo aqui, quando ele diz, né? Além do mais, quando o interessado em experiências novas no plano da crosta é merecedor de serviços intercessórios, está entre aspas aqui, intercessórios do plano superior, dos amigos, dos parentes, né? Então, quando o interessado em experiências novas no plano da crosta é merecedor de serviços intercessórios, as forças mais elevadas podem imprimir certas modificações à matéria, desde as atividades embriológicas, determinando alterações favoráveis ao trabalho de redenção. Então, essas alterações podem ser realizadas para favorecer o trabalho daquele espírito, trabalho necessário para o aprendizado dele, para a sua redenção, para o seu aprimoramento. São milhares de coisas e nós vamos ver neste e em outros livros como essa intercessão acontece do plano espiritual para o plano terrestre. Perdão. A essa altura da palestra esclarecedora, perdão, Alexandre convidou-me a transpor o limiar. Apresentou-me Alexandre ao assistente Josino, que me recebeu com extrema gentileza e fidalguia de trato. Esclareceu o instrutor o objetivo da nossa visita. Desejava me fosse conferida a possibilidade de visitar a instituição de planejamento, quantas vezes me fosse possível durante a semana em curso, em vista da minha necessidade de adquirir noções seguras referentemente ao trabalho de auxílio nas atividades reencarnacionistas. O assistente prometeu a melhor boa vontade. Conduzir-me-ia a colegas dele para que me não faltassem minúcias de conhecimento. Exporia suas próprias experiências à minha observação, para que eu retirasse delas o máximo proveito e, por fim, quanto estivesse ao seu alcance, guiaria meus impulsos no aprendizado. Felicitavam-me o íntimo as melhores e mais confortadoras impressões, não só pela recepção carinhosa, senão também pelo ambiente educativo. Não longe de nós, em luminosos pedestais, descansavam duas maravilhas da estatuária, a figuração delicada de um corpo masculino e outro modelo feminino, singularmente belos pela perfeição anatômica, não somente da forma em si,
mas também de todos os órgãos e as mais diversas glândulas. Por meio de disposições elétricas, ambas as figurações palpitavam de vida e calor, exibindo eflúvios luminosos, quais os homens e mulheres mais evolvidos na esfera carnal, mais evoluídos na esfera carnal. Então eram dois modelos perfeitos, masculino e feminino, que por impulsos elétricos eram como se estivessem vivos, né? Mostrando toda a movimentação do sangue, das glândulas, de todas as funções do corpo, e todas as funções do corpo eram visíveis ali para eles, eram modelos de trabalho para aquela instituição. Identificando minha admiração, Alexandre sorriu e disse ao assistente Josino, com o propósito de fazer-se ouvido por mim: talvez André não conheça bastante o nosso respeito e gratidão ao aparelho físico terrestre. Respeito e gratidão. Nós temos que ter muito respeito com este corpo e muita gratidão, porque através dos tempos e das reencarnações, esse nosso corpo físico também foi evoluindo. E através dos tempos e das reencarnações, nós evoluímos graças a este corpo físico, a este corpo que nos transporta e nos ajuda aqui no plano terrestre. Nós temos que cuidar muito bem dele e temos que ser muito gratos a ele. Em verdade, ajuntei, ignorava até agora que o corpo carnal fosse entre nós eles, né, desencarnados, objeto de tamanhos cuidados. Não sabia que a nossa colônia contasse com instituição deste teor. Como não, meu amigo? Interferiu o assistente com inflexão de carinho. O corpo físico na crosta planetária representa uma bênção de nosso eterno Pai. Constitui primorosa obra da sabedoria divina, em cujo aperfeiçoamento incessante temos nós a felicidade de colaborar. O aperfeiçoamento incessante temos nós, eles lá no plano espiritual, né, a oportunidade, a felicidade de colaborar no aperfeiçoamento, a cada encarnação, a cada novo descobrimento da ciência, a cada novo aperfeiçoamento. Nosso corpo também vai se modificando e se aperfeiçoando através dos tempos, também por obra, né, do desenvolvimento do planeta, desenvolvimento do universo, da vontade divina e do trabalho incessante do plano espiritual, que também auxilia nesse desenvolvimento. Quanto devemos à máquina humana pelos seus milênios de serviço a favor de nossa elevação na vida eterna? Nunca relacionaremos a extensão de semelhante débito. Nunca conseguiremos relacionar a extensão do débito que temos para com este corpo físico, que nos serve de veículo para o aprendizado e para a evolução. E fixando os modelos que me provocavam assombro, acentuou: todo o nosso zelo no serviço de reencarnação permanece muito aquém do quanto deveríamos realizar em benefício do aprimoramento da máquina orgânica. Embora hesitante, ousei perguntar: todos os núcleos de espiritualidade superior mantêm círculos de trabalhos dessa natureza? Foi Alexandre quem respondeu com a delicadeza habitual: em todas as colônias de expressão elevada, essas tarefas são desempenhadas com infinito carinho.
o auxílio à reencarnação de companheiros nossos traduz o nosso reconhecimento ao aparelho físico que nos tem proporcionado tantos benefícios através do tempo. Recordei, porém, que o meu pai terrestre, vamos lembrar aqui, lá no livro Nosso Lar, quando ele conversava com a mãe, ela falou que ela iria reencarnar para ajudar o pai dele, que estava nos umbrais, no umbral grosso, nos umbrais mais difíceis, Recordei, porém, que meu pai terrestre um dia voltara à experiência carnal, procedendo das zonas francamente inferiores, e indaguei. Perdão. E aqueles que regressam à crosta partindo das regiões mais baixas terão o mesmo generoso auxílio? Desejando imprimir a pergunta a mais viva sinceridade, acrescentei: meu genitor, na derradeira romagem terrestre, voltou faz algum tempo à esfera carnal em condições bem amargas. Alexandre interrompeu-me o curso da frase e ponderou. Compreendemos. Se era ele, criatura de razão esclarecida, embora não iluminada, permanecia após a morte em estado de queda e não deve ter voltado à bendita oportunidade da escola física sem o trabalho intercessório e forte ajuda de corações bem amados de nosso plano. Então, se ele era uma criatura de razão esclarecida, embora não iluminada, ou seja, se ele recebeu esclarecimento, então ele tem responsabilidade sobre aquilo que ele fez. Quer dizer, ele foi esclarecido, mas ele não se iluminou, ele não buscou utilizar desse esclarecimento, então ele permanece em queda. E ele precisa da intercessão de espíritos mais elevados para que arrumem, para que aprimorem, para que trabalhem no reencarne dele, no processo reencarnatório dele. Ele vai reencarnar compulsoriamente, mas ele precisa que espíritos trabalhem ali, para espíritos mais elevados, intercedam por ele. E nós sabemos, vimos lá no Nosso Lar, que é a mãe do André Luiz, que vai preparar essa reencarnação, que vai interceder por ele, vai vir para a Terra para recebê-lo de novo como marido, para tentar ajudá-lo. Nesse caso, terá recebido a cooperação de benfeitores. Então, ele terá recebido a cooperação de espíritos elevados benfeitores. Nós sabemos que, no caso do pai dele, foi a mãe do André Luiz. Situados em posição mais altas, que lhe terão endossado as promessas no serviço regenerador. Se ele foi, porém, criatura em esforço puramente evolutivo, circunstância essa na qual não teria regressado em condições amargurosas, contou ele naturalmente com o abençoado concurso dos trabalhadores espirituais que velam na crosta pela execução dos trabalhos reencarnacionistas em processos naturais. Então, qual que é a diferença? Então, um espírito que realizou, que não tem conhecimento, não recebeu ensinamentos, que realizou coisas ruins, que fez determinadas ações que o levaram para o umbral, mas ele não tem o agravante de ter o conhecimento e não ter realizado. Ele não recebeu o conhecimento. Ele realizou coisas ruins, mas no processo evolutivo ele estava melhor do que na reencarnação anterior. Então, digamos que na reencarnação anterior ele tenha trucidado uma cidade inteira. E na última reencarnação ele matou uma pessoa. Ele é um criminoso? Ele vai para o umbral? Vai. Mas ele está muito melhor do que na encarnação anterior. Então ele cresceu, ele progrediu.
Então ele vai receber o auxílio dos trabalhadores que estão junto à crosta, que estão junto aos postos de socorro nos umbrais. Ele vai ter uma reencarnação compulsória? Vai, mas ele tem o merecimento do auxílio, porque embora ele esteja ainda no umbral, ele está em condições melhores do que na última reencarnação. Ele cresceu, ele melhorou, ele está crescendo. Naquele estágio que ele está crescendo, ele está melhorando. É diferente do pai do André, que recebeu dinheiro, recebeu posses, recebeu saúde, recebeu um corpo perfeito, recebeu ensinamentos, recebeu instruções dos ensinos de Jesus e não pôs nada em prática, enfiou o pé na jaca, se atrapalhou todo porque quis, através do seu livre-arbítrio. Aí ele só estava recebendo ajuda por intercessão de um espírito superior que estava ali, de uma certa forma, respondendo por ele. Ela como estava, ela no trabalho de ajudá-lo a melhorar, era um espírito de luz vindo em missão para ajudá-lo a melhorar, ela deu subsídios para que ele pudesse reencarnar, né? E ela preparou essa reencarnação, digamos assim, através do merecimento e do número de bônus hora, do número de merecimentos que ela tinha junto com ela ali para pedir essa intercessão. Em face do esclarecimento do instrutor, entendi as diferenças e tranquilizei o coração. Né? Porque ele tranquilizou em relação ao pai dele. Ele ficou mais tranquilo. Fosse porque a palestra escalpelara melindroso assunto de família humana, fosse pelo propósito de me deixarem a sós com as minhas profundas reflexões naquele extenso gabinete de serviço, o orientador e o assistente entraram em silêncio, compelindo-me a rebuscar novos motivos de conversação para o meu aprendizado. Passei então a observar detidamente os modelos masculino e feminino não longe dos meus olhos. Perdão. Perdão. Muito gentil, Josino pousou a destra de leve nos meus ombros e falou: aproximei-me das criações educativas. Desculpa, eu li errado. Aproxime-se das criações educativas. Você lucrará muito observando de perto. Não contive um gesto de agradecimento e afastei-me dos dois respeitáveis amigos, acercando-me das figurações ali expostas. Detive-me na contemplação do molde masculino, que apresentava absoluta harmonia de linhas, qual arte helênica de sabor antigo. O modelo, estruturado em substância luminosa, constituía, a meu parecer, a mais primorosa obra anatômica até então sobre minha análise. Semelhava-se àquela figura imóvel a qualquer coisa divinal. Fixei-lhe as minuciosidades com espanto. Nunca vira semelhante perfeição de minudências fisiológicas. Toda a musculatura estava ali formada em fibras radiosas, desde o frontal ao ligamento anular do tarso. Viam-se fios de luz simbolizando as regiões diversas da musculatura em geral. Determinadas fibras, todavia, como as que se localizavam na zona orbicular das pálpebras, no triangular dos lábios,
no grande peitoral, no pectíneo, nas eminências tenar e hipótenar, até o extensor dos dedos eram mais brilhantes. Do exame de superfície, passei às observações mais profundas, identificando as disposições maravilhosas das figuras representativas da circulação linfática e sanguínea. Os órgãos estavam todos ali, vibrando em obediência a dispositivos elétricos para demonstrações educativas. Os vasos para o sangue venoso apresentavam-se em luz acinzentada, ao passo que as regiões do sangue arterial figuravam-se em cor encarnada. Surpreendido, rendi silencioso preito de admiração à sabedoria divina que nos concede o sublime aparelho físico terrestre para as nossas aquisições eternas. Impressionava-me a composição perfeita dos vasos distribuídos em torno do tronco celíaco. E aqui numa nota ele explica: ramo colateral da aorta abdominal, à maneira de pequenos raios de luz, destacando-se em expressão a luminosidade das cavas superior e inferior, das jugulares externa e interna, das artérias e veias axilares, da veia porta, das artérias esplênica e mesentérica superior, da aorta descendente, dos vasos ilíacos e dos gânglios da virilha. Cobrindo as maravilhas orgânicas estava o sistema nervoso, semelhando-se à capa radiante estruturada em fios tenuíssimos de luz feérica. A região do cérebro parecia uma lâmpada em azul suavíssimo, cuja luminosidade se ligava em sentido direto ao cerebelo, descendo em seguida pela medula espinhal até o plexo sagrado, no qual o foco brilhante adquiria expressão mais intensa para atenuar-se depois no grande ciático. Transferi minhas observações para a forma feminina, igualmente radiosa, concentrando meu potencial analítico sobre o sistema endocrínico, disposto à maneira de constelação entre as peças orgânicas. Desde a epífise, situada entre os hemisférios cerebrais, até os núcleos procriadores, as glândulas pareciam formar belo sistema luminoso, semelhante a pequenos astros da vida, congregados no sentido vertical, qual antena rútila, antena brilhante, atraindo a luz procedente de mais alto. Cada qual apresentava sua forma específica, suas expressões vibratórias, suas características particulares, diversificando-se igualmente a cor de cada uma, embora recebessem todas, a seu modo, a coloração da epífise, né, que é a pineal, né, semelhante a pequenino sol azulado, mantendo em seu campo de atração magnética todas as demais, desde a hipófise. Aí tem uma nota aqui onde explica: pequena glândula endócrina situado na base do cérebro, responsável pela regulação da atividade de outras glândulas e de várias funções do organismo, também chamada de glândula pituitária. Então, desde a hipófise, que ele diz aqui que também é chamada de glândula pituitária, a região dos ovários, como o nosso astro de vida,
garantindo a coesão e o movimento da sua grande família de planetas e asteroides. Minha estupefação não tinha limites. É forçoso confessar, porém, que minha surpresa se distendia muito mais ao fixar os eflúvios brilhantes que emanavam dos centros genitais, semelhando-se em conjunto a minúsculo santuário cheio de luz. Como eu dirigisse ao meu instrutor um olhar de indagação, seus esclarecimentos não se fizeram esperar. Na crosta, disse-me Alexandre sorrindo, após reaproximar-se de mim. Em sentido geral, ainda existe muita ignorância acerca da missão divina do sexo. Para nós, porém, que desejamos valorizar as experiências, a paternidade e a maternidade terrestres são sagradas. A faculdade criadora é também divindade do homem. O útero maternal significa para nós outros a porta bendita para a redenção. Para grande número de pessoas na esfera do globo, a visão celestial é símbolo de repouso e alegria sem fim, enquanto para muitos de nós a visão terrestre significa trabalho edificante e salutar. Não alcançaremos, porém, a terra prometida do serviço redentor sem o concurso das forças criadoras associadas do homem e da mulher. Então nós vemos aqui uma colocação maravilhosa, né? Como é sagrado o aparelho reprodutor feminino, como a reprodução está ligada à divindade, ao fato de sermos deuses, de sermos co-criadores, como o sexo está ligado à divindade, está ligado a sermos também, está ligado a sermos deuses, a sermos co-criadores, mas principalmente a estarmos ligados a esta fagulha, esta centelha de Deus que existe em cada um de nós, que precisa ser trabalhada, aprimorada, né? Para que ela cresça, para que ela germine como uma semente que ela é, uma semente de luz, uma semente que nos ajudará a crescermos e sermos uma árvore frondosa, uma árvore divina. Então, enquanto nós não entendermos que o sexo é a manifestação divina em nós, enquanto nós não entendermos que a atividade sexual ela é uma forma de nós juntarmos a energia divina que existe em cada um de nós, uma forma de nós trocarmos as energias mais puras e mais elevadas que existe em nós, que é a forma de nós garantirmos para nossos entes queridos a possibilidade da reencarnação para aprenderem, para crescerem. É a forma que nós temos de nos juntarmos aos seres queridos na Terra e também nos juntarmos àqueles que nos foram difíceis, para que através do amor eles passem a ser seres queridos. É a forma mais sublime de amor. É a forma mais sublime de Deus mostrar a cada um de nós como nós somos filhos deles. Como a energia que existe em nós, ela é similar à energia que existe nele. Só que nele é macro, é imensa. Em nós é micro, é pequena, mas é divina, é maravilhosa. Então, ele, com tudo isso que está aqui, com toda essa luz que existe no aparelho genital feminino, nós precisamos entender como é sagrado o útero feminino, como é sagrada a nossa sexualidade, como é sagrado o amor que gera um outro ser tão divino quanto nós mesmos. Vamos continuar estudando e aprendendo na terceira parte
deste capítulo.